Para viver na graça, ou pelo menos perceber estar vivendo na graça, é importante definir o que vem a ser a graça. E a graça, segundo as Escrituras, é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus, é um favor imerecido. Efésios 2 vai colocar bem quando diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Nisso conhecemos o amor dele, que ele se entrega por nós, mesmo sem merecermos. Nisso se revela a grandeza do amor de Cristo, do amor de Deus para conosco. Então esse é um aspecto da graça, né? A graça, ela justifica, a graça, ela salva, ela cura, ela liberta. Pela graça nos é entregue dons de fé, dons de mordomia, dons de serviço, dons variados, diversos. A graça, ela tem esse poder, porque ela vem do próprio Deus, ela é dada pelo próprio Deus para nós. E nesse primeiro instante, eu quero falar sobre um outro aspecto da graça. Aspecto esse que a teologia vai chamar de graça comum. E o que vem a ser essa graça comum, teologicamente falando? Essa graça é a graça comum a todos. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o sol nasceu para todos, para justos e injustos, que todos estamos sujeitos a tudo, sejam bênçãos ou não, debaixo dos céus. Então a graça comum, ela traz um significado, um sentido até mais amplo da graça e do amor de Deus para com todos. Então fica até mais compreensível João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, ele não amou uma religião específica, um povo específico. A palavra, ela afirma, ela declara que Deus amou o mundo, amou tudo, todas as coisas, todo o cosmos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isso é graça comum. Foi entregue, foi dado a todos. E isso faz muito sentido, até colocando de forma, podemos dizer, religiosa ou não religiosa. Isso abrange qualquer tipo de cultura, tradição ou religião. Pensar dessa maneira fica de forma mais clara compreender a dimensão do amor de Deus por nós. Porque ele nos amou antes de fato aceitarmos ele como nosso Senhor e Salvador. Se pararmos para perceber dessa forma, para entender dessa forma, que ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos filhos da ira, merecedores da ira dele, ele nos deu o amor, ele se entregou por nós. Só que quando isso acontece, quando é uma realidade na vida do ser humano, quando ele aceita Jesus, na verdade nós não aceitamos a Jesus, ele nos aceitou primeiro, ele nos convenceu através do seu Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos convenceu disso, nos atraiu pelo seu amor, ele nos atraiu a ele e nos fez pensar que nós o aceitamos, mas na verdade ele nos amou primeiro e ele nos aceitou primeiro, e isso é graça. Só que quando isso acontece, por algum motivo nós entendemos que nós fomos alcançados pela graça e agora a graça é nossa, só os filhos de Deus, entre aspas, só os filhos agora detentor da graça, possuidor da graça, porque enxergamos que a graça
é algo talvez limitado pelo tempo. Nós enxergamos a graça de forma equivocada. Nós limitamos a graça no tempo. Cremos que a graça é algo do Novo Testamento, por exemplo. Mas a graça, ela veio de Deus, ela é o próprio Deus se manifestando em nós. Então não podemos limitar a Deus. Deus é ilimitado. Nós não podemos prendê-lo no tempo. Não podemos prendê-lo na religião. Não podemos prendê-lo a nada, porque ele é único, é autossuficiente, é um ser divino, absoluto, que resolveu se manifestar, resolveu se revelar, decidiu por amor se revelar, mas se revelar para quem? Para quem o pudesse contemplá-lo. Deus se revelou e deu o dom, a graça de nós podermos contemplá-lo, se relacionar com ele. E isso é graça. Culturas diversas, religiões diversas, vai dizer que tudo, as coisas criadas, os benefícios, tudo que eles possuem, de alguma forma é atribuído a vários deuses ou até mesmo a nada. Então a gente vai ver diversas vertentes, nós vamos perceber isso. Eu dou como exemplo o ateísmo. Então o ateu, ele não acredita em Deus, não acredita na criação, não acredita nas escrituras. Mas nem por isso ele não recebe a graça. Em algumas culturas vão crer no politeísmo, em vários deuses, em deuses diversos. Existe também uma vertente do deísmo, que é a parte do naturalismo. Tudo é natural, tudo existe porque precisa existir, é automático, é normal, não depende de nada, não depende de ninguém para existir, não depende de ninguém para dar continuidade. Tudo está aí porque tinha que estar e tudo bem. Mas e contrapondo isso, vem o cristianismo, que entende que a graça é apenas a manifestação dos dons espirituais, que é um favor que nos foi entregue e logo não precisamos fazer nada, porque a graça está sobre a nossa vida e agora não carecemos de nenhum esforço. Nossos pecados foram perdoados e agora tudo bem, eu posso continuar pecando, porque Ele me lavou, pela sua graça Ele me salvou, me justificou e está tudo certo. Em Romanos 5 vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no capítulo 6, Paulo coloca: então vamos viver pecando para que abunde a graça? Não, de forma alguma. De forma alguma. Porque a graça não está limitada a isso. Não está limitado a essa questão. Mas sim, em 1 Coríntios 15, 10, Paulo vai dizer que a graça de Deus está sobre ele. E isso não foi vão na vida dele. Pelo contrário, por causa dessa graça, ele trabalha muito mais do que todos os outros. E isso não vem dele, mas sim pela graça de Deus que lhe foi dada, que lhe foi transmitida. E nós temos essa concepção, essa separação do que vem a ser a graça. E por que isso? O porquê disso? Porque essa graça, ela vem de Deus, é um dom dele, e é o próprio Deus se manifestando em nós, através dessa graça. E toda essa percepção, ou até mesmo a possibilidade de usufruir dessa graça,
é impossibilitada pelo fato de não conhecermos a Deus ou de não percebê-lo da forma correta, de não se relacionar com Ele de forma correta, de não entender Ele como, de não descobrir a Deus com a mesma proporção com a que Ele quer se revelar a nós, através da sua criação, através da sua manifestação, através da sua entrega por meio de Jesus Cristo. Então, toda essa configuração da graça para conosco, ela não está limitada àquilo que cremos ou àquilo que achamos merecedores, ou está presa ao tempo, ao espaço, à religião, à cultura, a um povo específico, a uma área geográfica específica. Não. A graça é o próprio Deus se manifestando, se revelando à sua criação. Logo, a graça, ela não apenas ocorre quando há manifestações espirituais, quando há manifestações de cura, ou quando eu oro e Deus ouve as minhas orações, as minhas súplicas. Não, a graça, ela está em tudo, em todos. A graça, ela está acima até mesmo da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo é acessível a nós. Baseado nisso, nós conseguimos perceber a graça nas coisas simples. Se Deus, ele é graça e tudo que ele se manifesta é graça, logo não há diferenciação, não há separação entre Novo e Antigo Testamento, não há separação entre Gênesis e Apocalipse. Tudo é pela graça dele, tudo é por quem ele é, e perceber quem ele é muda a nossa concepção, muda as nossas possibilidades de viver e usufruir da graça que já nos foi entregue. Nós conseguimos perceber que a graça não é apenas essas manifestações espirituais, mas sim a graça está nas coisas mais simples, como por exemplo, respirar, o fôlego de vida, o dom da vida. A graça está na manifestação familiar, no seio da sua família, no seu lar, nas coisas simples, no sorriso, no olhar, na lágrima, na provisão, no alimento, no copo d'água, na água do banho, na água que você utiliza para fazer a limpeza. A graça, ela está disponível, está perceptível, está ao nosso alcance continuamente, diariamente, 24 horas ao nosso redor e à nossa disposição. E nós usufruímos dela, mesmo sem saber ou perceber ou entender que ela está ali nos servindo continuamente. E isso é graça, e isso é o amor de Deus, a revelação de Deus, que nos abençoa enquanto dormimos, que nos guarda quando nos deitamos e quando nos levantamos, que nos sustenta, que nos dá saúde, vida, que nos dá alegria, que nos proporciona sentimentos, emoções. Isso tudo é graça, mas só poderemos, só será possível usufruir da graça se de fato entendermos quem Deus é, descobrir quem Deus é de fato, quem somos nele. Perceber quem ele permite que venhamos a descobrir quem somos de fato, porque ele nos criou, nós dependemos dele. Mas quando eu
e você não tem essa compreensão, essa percepção, nós colocamos outras coisas, outros seres no lugar de Deus. E isso vai desencadear no que chamamos de idolatria. E isso afeta todo o nosso ser. Essa idolatria, como falamos na aula anterior, ela faz com que não venhamos a ouvir, a enxergar, a perceber a vida, a sentir a vida, a se relacionar de forma correta, de forma plena, de forma como Deus planejou. Então, essa percepção ela também afeta muitas áreas de nossas vidas. Essa falta de percepção de quem Deus é, essa falta de percepção de que a graça dele nos envolve, nos cerca de todas as formas, nos permitindo viver, nos permitindo existir. E isso faz toda a diferença. Essa percepção da realidade que nem tudo é relativo ao que pensamos ou o que entendemos ser, mas tudo é relativo a Deus, que é um Deus absoluto. Tudo está relacionado a Ele, porque Ele nos criou para que possamos nos relacionar com Ele, ter intimidade com Ele. Sendo assim, é de extrema importância, de extrema relevância entender, refletir, meditar sobre esse conceito de graça, esse conceito de percepção da realidade, acordar para de fato aproveitar, usufruir de todos os benefícios que já nos foi entregue. Muitos de nós buscamos a felicidade, corremos atrás da felicidade, mas muitas das vezes corremos para o lugar errado, para a direção errada. Tudo isso já está à nossa disposição. Tudo que achamos ou que almejamos, ansiamos ter para ser plenos e completos, para ser feliz, já está disponível. Só que temos que entender que está disponível em Deus, em Jesus, através da sua palavra, através da intimidade com o seu Espírito que nos foi dado, e isso muda todo o cenário da nossa vida, muda toda a nossa percepção. Isso afeta todo o nosso entendimento, trazendo clareza de fato da nossa realidade, de quem somos, aonde estamos implantados, qual é a nossa relevância, qual é o nosso propósito de vida. Então, tudo isso faz sentido, tudo isso é revelado quando de fato Deus é revelado a nós, através da percepção da sua pessoa, de quem Ele é e de tudo que Ele já nos permitiu ter, de tudo que Ele já nos presenteou, mesmo antes de merecer.